Olá, meus queridos amigos! Eu estou aqui hoje para a gente conversar bastante sobre anatomia e fisiologia do sistema muscular com foco nas provas de concurso, tá? Não é aquela aula de anatomia e fisiologia da faculdade, né, com foco aí em pós-graduação, nada disso. Aqui o foco é o que cai em prova dentro desse assunto. Então eu organizei a parte teórica toda com direcionamento do que vai estar lá na nossa prova dentro de anatomia e fisiologia do sistema muscular, tá? Professor, o que é que mais cai aqui que eu preciso ficar atento dentro desse assunto? O mais importante, meus amigos, é aqui a relação entre os tipos de músculos, tá? O músculo esquelético, o músculo liso, o músculo cardíaco, onde se encontra cada um desses músculos, né? Quais são as suas correlações com o sistema aqui nervoso em relação à voluntariedade ou não, se é voluntário, se é involuntário, né? Muito importante essa divisão e essas diferenças, é o que mais aparece em prova nesse sentido. Além disso, as partes do músculo também vão ser bem importantes para a gente, tá? Em relação aqui à correlação, né, das suas camadas, né, as fibras menores que se agrupam, né, até formar o músculo, né, de forma mais completa, né, as suas estruturas relacionadas aqui com relação à fáscia, com relação ao tendão, né, a forma aqui da interação do sistema muscular com o sistema esquelético também é importante, tá? E a classificação dos músculos, tá certo? A gente vai ver isso também. E alguns músculos mais relevantes em provas, né, em relação aqui à cobrança da sua função efetivamente, como por exemplo o diafragma, que é o músculo da respiração, esse cai bastante em prova. Então nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre ele, tá? A questão também da contração muscular, as formas de contração, a gente vai ver isso também, tá? Então, essa aula de anatomia e fisiologia vai estar direcionada para as nossas provas. Tanto que eu fiz teoria e questões já alternando aqui para que a gente possa entender esse assunto, como vai estar na nossa prova, tá certo? Então vamos ver aqui que os músculos são tecidos responsáveis pelos movimentos, tá? E esse músculo, ele pode agir de forma voluntária, como por exemplo os músculos esqueléticos dos membros superiores, dos membros inferiores, como também de forma involuntária, por meio aqui da atuação dos músculos lisos no vaso sanguíneo, por exemplo, fazendo uma vasoconstricção, uma vasodilatação, os movimentos peristálticos aqui da nossa digestão, por exemplo, tudo isso é participação dos músculos nos movimentos involuntários, tá? Esses músculos, eles vão estar atuando, ajudando aqui os movimentos, não é isso? E eles vão ser aqui estruturas individualizadas que vão cruzar uma ou mais articulações e pela qual aqui a contração deles gera o movimento, tá? Especificamente aqui nessa explicação inicial, a gente vai perceber que a gente está falando do músculo esquelético, né? Nós vamos ter os músculos esqueléticos atuando justamente aqui para fazer com que ocorra o movimento no nosso corpo. Se eu pensar aqui no músculo quadríceps, né, que é o músculo da nossa coxa, ele vai cruzar a articulação do joelho e vai se inserir lá na tuberosidade da tíbia, né? Então ele vai sair em direção a cruzar a articulação do joelho, tá? Quando ocorre uma fratura de fêmur, essa questão do músculo quadríceps estar inserido lá após o joelho faz com que ocorra um acavalgamento das partes fraturadas, tá certo? Inclusive isso é importante, a gente está aqui fazendo essa conexão da anatomia com a fisiologia e com as patologias. A gente vai dando aqui para explicar isso, faz um link bem bacana. Por isso que quando há uma fratura de fêmur, a gente precisa usar uma tala específica, a gente precisa usar uma tala de tração, ou a gente precisa usar uma tração transesquelética, por exemplo, para que haja aqui, né, a retirada dessas estruturas que estão acavalgadas, esses ossos que estão acavalgados pela força muscular do músculo aqui quadríceps, tá certo? Esses músculos, eles possuem células especializadas, denominadas fibras musculares, cuja energia latente é controlada pelo sistema nervoso. Quando eu falo dessa inter-relação do sistema nervoso com o sistema muscular, é muito importante a gente pensar assim, para que ocorra um movimento, né, dos nossos músculos, eu preciso que o cérebro tenha enviado a informação
para que ocorra esse movimento, tá certo? Por meio do neurônio que vai estar ali liberando acetilcolina. A gente vai ver detalhes da contração muscular. E essa acetilcolina é quem vai estimular ali na placa motora, né, com que o músculo faça o exercício, tá? Com que ocorra a contração. Então há essa inter-relação do sistema nervoso, né? Tanto o somático, em relação aqui aos músculos voluntários, quanto o sistema nervoso aqui visceral autônomo, que vai atuar, né, por meio do sistema aqui simpático, parasimpático, de forma involuntária, tá certo? Então, os músculos, eles funcionam com base aqui, né, no funcionamento nervoso também, tá certo? Quando ocorre uma lesão medular, seja uma paraplegia, né, seja uma tetraplegia, quando pega estruturas mais acima, né, para ter aí a paralisia dos músculos e alterações das sensibilidades, nós vamos ver que a medula, ela vai conduzir a informação nervosa do córtex cerebral para, né, por meio do sistema nervoso periférico, para as extremidades. E aí, quando há uma secção, né, lesão nessa medula, deixa de passar essa informação, por isso que a gente não consegue mais fazer a contração muscular abaixo daquela lesão. Então observe que tudo é interrelacionado, tá? Os músculos são capazes de transformar energia química, né, do ATP, em energia mecânica, em energia cinética, energia do movimento, tá? E aí a gente parte para as funções dos músculos, que são várias. A primeira delas, é claro, produzir movimentos corporais, né? Então, por meio da contração muscular, a gente consegue caminhar, a gente consegue pegar um objeto, a gente consegue aqui fazer os nossos movimentos, tá? Estabilizar também a posição corporal, né? Quando eu tenho uma contração aqui isométrica, eu mantenho a minha postura, né, aqui funcional, eu consigo ficar em pé, eu consigo manter a estrutura do meu corpo, fazendo a correlação da estrutura óssea interna, o nosso esqueleto, e também com o revestimento desse esqueleto, que é a estrutura muscular, né, nós mantemos então a nossa postura corporal, tá? E outras posições. O sistema muscular estabiliza as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou sentar. Regulação do volume dos órgãos, né? Então, por meio da contração, né, da bexiga, por exemplo, a gente vai ter aqui o funcionamento vesical, a gente vai ter aqui o ato da micção, né? Então, a contração da bexiga e o relaxamento do esfíncter vai gerar o ato miccional. Então, essas correlações aqui de ações musculares, ele vai determinar, né, até quanto que ele vai suportar de volume ali naquele órgão, né? A forma também como o músculo se organiza, ele vai ali permitir uma acumulação de líquidos, né, seja ele no músculo do estômago, né, o músculo liso, na bexiga, em outras estruturas aqui do nosso corpo, tá? O detrusor é o músculo da bexiga, tá? A contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos, esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco, que é o que a gente acabou de explicar. Quando o esfíncter está contraído, ele segura o xixi, né? A urina. Quando esse esfíncter relaxa e o detrusor, que é o músculo da bexiga, contrai, aí vai haver o ato da micção. Então, essa ação, esse funcionamento do sistema muscular vai permitir, né, o ato de micção, por exemplo. Movimento de substâncias dentro do corpo. Aqui eu venho para os movimentos peristálticos, né? Então, a contração dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos, que vai ajudar aí, né, a empurrar o sangue, né, dentro do ciclo cardíaco, vai regular a intensidade do fluxo de sangue. Os músculos lisos também podem mover alimentos por meio dos movimentos peristálticos, né, da nossa digestão, seja ela no esôfago, seja ela no intestino. A urina também vai ser empurrada, né, por meio aqui do ureter, entre a bexiga e entre o rim e a bexiga, entre a bexiga e a uretra, aqui a gente vai exteriorizar essa urina, né? E também o funcionamento aqui, ó, do sistema reprodutivo, né? Quando eu tenho o útero, né? E eu tenho aqui as trompas de falópio e os ovários, né? Então, o ovário vai liberar o óvulo e esse óvulo vai caminhar aqui por meio dos movimentos das trompas, tá? Para encontrar o espermatozoide que está aqui
caminhando para ocorrer a fecundação nessas trompas de falópio, tá? Então, também ocorre esses movimentos em relação a essas estruturas, não só o movimento que a gente já sabe, né, que é o movimento do sistema digestório. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno de sangue para o coração. Quando eu falo aqui dessa ação, eu gosto de falar da bomba muscular, a bomba muscular do gastrocnêmio, né, da batata da perna ali. Aquele músculo, ele tem uma ação bem importante no retorno venoso, tá certo? Quando ele contrai, ele ajuda, né, o sangue vir contra a resistência da gravidade para retornar ao nosso coração por meio das veias, tá? Porque a artéria, ela tem uma contração importante para levar esse sangue para a periferia. Das veias para retornar ao coração, a gente tem as válvulas que impedem o refluxo, né? E tem também a ação de bombas musculares. Então, por meio da contração do músculo próximo àquela veia, isso vai facilitar o nosso retorno venoso, tá certo? Então, a gente chama de bomba muscular e essa atuação é de extrema relevância, tá? O sistema linfático, ele vai estar drenando o excesso de líquido no interstício, né, que é entre aqui o espaço intracelular, né, entre o intracelular e o extracelular, que envolve aqui a questão vascular, né, e o interstício. Então, aquele líquido que está ali no interstício, entre o vaso e a célula, esporadicamente, quando ele passa da quantidade satisfatória, né, gerando ali um desequilíbrio, o sistema linfático vai lá e absorve aquele líquido e devolve para o sistema venoso, tá? Então é muito importante que os músculos também, por meio das suas contrações, façam essa execução de ajudar o sistema linfático também, tá? E o sistema vascular venoso. Produção de calor e manutenção da temperatura corporal. Quando a gente fala em manter a temperatura corporal, o nosso sistema, ele atua de forma bem integrada, tanto o sistema controlador da temperatura em relação ao sistema nervoso central, quanto aqui o auxílio, né, do nosso sistema muscular por meio das contrações, dos tremores. Então, quando eu tô com muito frio, o meu corpo precisa produzir calor. E quando a contração muscular, eu voltei aqui a produção de calor e vou minimizar, né, os efeitos da hipotermia, tá? Então a gente tem aí, a pele também funciona, né, ajudando aqui como isolante térmico por meio da pielereção e os músculos fazendo aqui o tremor para que ocorra uma redução dessa hipotermia, tá? Quando o tecido muscular se contrai, produz calor e grande parte é liberado pelo músculo, é usado para manter a temperatura corporal. É muito importante isso. E além dessas funções dos músculos aqui comentadas, a gente sabe que o músculo cardíaco, né, ele tem uma função importantíssima de manter aqui o funcionamento como uma bomba, a circulação funcionante. Então, ao ter a contração muscular do músculo cardíaco, eu consigo ejetar o sangue e manter o ciclo cardíaco funcionante, tá? Então, observe que o músculo, né, ele tem aqui essas subdivisões, onde eu tenho os músculos esqueléticos mais pelos movimentos, eu tenho os músculos lisos mais pelo funcionamento dos nossos órgãos internos, seja ele os vasos sanguíneos, seja ele o estômago, o intestino, né? Seja aqui o músculo cardíaco participando ativamente da manutenção da nossa vida por meio do ciclo cardíaco, né? Levando oxigênio e glicose para o uso das nossas células e para manter o metabolismo funcionante, ok? E aí a gente entra aqui nos grupos musculares, tá? Aqui nós vamos dividir em 9 grupos, tá? Lembrando que nosso corpo tem mais de 600 músculos, são muitos músculos. Nós vamos ter aqui, ó, os músculos da cabeça e pescoço, o tórax, abdômen, região posterior do tronco, membros superiores, membros inferiores, órgãos dos sentidos e o períneo. Tá? Professora, para a prova de concurso eu preciso decorar todos os músculos, eu preciso saber onde está cada um, né? As provas de concurso a gente vai ver aqui diversas questões, eu separei 23 questões só de sistema muscular, muitas exceções aqui, a gente vai ver que não cobra
detalhamento de localização de músculo, e esse detalhamento aqui eu não recomendo, né? Aquele estudo que a gente faz lá na faculdade, anatomia, que vai ver lá onde insere, onde tem a origem, a inserção de cada músculo. Esses detalhamentos, as provas de concurso normalmente não cobram, tá? Mas tem alguns músculos mais especiais em que pode haver uma cobrança no sentido de orientação aqui da professora para que você tenha esse cuidado a mais, tá? Então observe comigo que eu tenho aqui, ó, para chamar a sua atenção, o músculo deltoide, por exemplo. É um primeiro que eu gostaria aqui de reforçar. O músculo deltoide, ele é utilizado aqui para injeção, por exemplo, intramuscular, né, em volumes pequenos, se comparar com os músculos glúteos, né, que vai aí receber uma quantidade maior de líquido, por exemplo, numa injeção, tá? Além do músculo deltoide, a gente tem aqui a questão do músculo da respiração principal, que é o diafragma, separando aqui o tórax do abdômen, tá? Aqui nessa imagem não dá para ver, porque ele é mais internamente. Além disso, nós temos os intercostais, que estão entre as costelas, tá? Que são os músculos que participam da respiração normalmente. Quando a pessoa entra em uma insuficiência respiratória, quando a pessoa tem aqui um problema de dificuldade de respirar, a gente começa a utilizar outros músculos, como por exemplo o peitoral, o esternocleidomastoide, que é aqui do pescoço. É por isso que a gente fala que a pessoa tá com aquele uso da musculatura acessória, que é aquele para reforçar a respiração. Porque minha respiração normal eu estou usando aqui o diafragma e estou usando os músculos entre as costelas, tá? Para inspirar eu uso os intercostais externos e para inspirar eu uso os intercostais internos, mais aqui na inspiração a contração do diafragma e na expiração o relaxamento do diafragma. Isso cai bastante em prova. Isso aí é assim talvez o campeão dentro do funcionamento dos músculos e cobranças de prova, tá? Esses aí músculos da respiração. E aí quando eu preciso de um esforço maior para abrir o tórax além do que eu consigo normalmente sem perceber, né? Aí eu começo a usar outros músculos, que a gente chama os músculos acessórios. Aí vem o peitoral, o esternocleidomastoide, né? Que aí entra esse esforço, tá? Isso também cai em prova, certo? Aqui eu tenho, ó, a fossa poplítea, essa entradazinha aqui, formada pela que é a parte posterior do joelho. A gente vai ter uma prova que cobra isso aqui pra gente, tá? A inter-relação dos músculos aqui da região posterior da coxa com os músculos aqui posterior da perna. Lembra que eu falei do gastrocnêmio? Esse músculo aqui, ele ajuda bastante, o gastrocnêmio sóleo aqui, os músculos da perna, ajuda na bomba, né, de contração muscular, ajudando o retorno venoso. Então, são músculos que de vez em quando também são cobrados aqui em prova. Outra coisa importante que eu gostaria de discutir com vocês, tá? No membro superior, a gente tem o bíceps braquial, certo? Só que aqui na perna, na parte posterior da coxa, a gente vai ter o bíceps femoral, que é a junção aqui, ó, do semimembranoso com o semitendinoso, tá? Então, cuidado, porque a maioria das pessoas só conhece o bíceps braquial. E teve uma questão aqui de uma prova que cobrou exatamente o bíceps femoral, tá? Então, eu chamo sua atenção nesse quesito aqui pra gente, tá certo? Outro músculo importante aqui, ó, o vasto lateral da coxa. Quando a criança ela nasce, ela não tem desenvolvido ainda o músculo glúteo, tá? Porque ela ainda não caminha, né? Então ela não tem esse músculo desenvolvido. Então ali não é permitido fazer, por exemplo, injeções intramusculares no músculo glúteo da criança. Assim também como o deltoide da criancinha menor que 2 anos não é desenvolvido ainda, então também não é permitido fazer injeção no deltoide da criança. Ah, professora, mas eu já vi fazer. Tá errado. Tá? A literatura recomenda para crianças menores de 2 anos fazer injeção intramuscular apenas no vasto lateral da coxa, que é onde a gente inclusive faz aqui vacina nas crianças. Então é bom estar associando aqui, né, a questão das relações musculares, né, com a questão da nossa prática clínica, com a nossa vivência em relação a grupos musculares de relevância para a nossa conversa, tá certo?
Então, aqui o esternocleidomastoide, que é o músculo aqui do pescoço, ele ajuda na questão aqui, não só dos movimentos, mas também da musculatura acessória da respiração, como a gente já conversou, né? Também aqui nós vamos ter, olha, a questão dos músculos abdominais, ó, o reto abdominal, né? Então a gente vai ver isso também já em relação às classificações, né? Então tem ele aqui com as fibras oblíquas, que é o oblíquo externo, inclusive, que usa o nome em relação à disposição das fibras, né? Então, assim, alguns músculos merecem importância nesse sentido de discutir aqui, tá certo? Vamos agora à classificação desses músculos. A gente vai ter classificação em várias instâncias, né? Pela situação dele. Nós vamos ter aqui a classificação dos músculos pela forma. Vamos ter a classificação dos músculos também pela disposição das fibras, que a gente até já deu exemplo aqui, né? Enfim, tem várias classificações e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre ela, tá? Primeira coisa, quanto à situação. Eu tenho os músculos superficiais, que estão logo abaixo da pele, localizados, por exemplo, na cabeça. Nós vamos ter aqui os músculos do crânio e os músculos da face, pescoço e os mais externos aqui da mão, tá? São os músculos chamados superficiais, como exemplo aqui pra gente. Profundos estão localizados abaixo da face superficial. Na maioria das vezes se inserem aqui nos ossos, tá? Então são os músculos mais internos aqui. Quanto à forma, eu vou ter músculos longos, que são encontrados especialmente nos membros. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar duas ou mais articulações. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, do bíceps braquial, tá? Que é um músculo longo. Largos, caracteriza-se por serem laminares, encontrados nas paredes das grandes cavidades, tórax e abdômen. Por exemplo, uma situação de um músculo largo, nós temos o diafragma. Músculos curtos, encontram-se nas articulações cujo movimento tem pouca amplitude, como por exemplo os músculos da mão. Tá? Então nós temos aí os músculos das mãos como curto, laminares aqui, ó, que é o nosso diafragma, que são laminares chamados de largos, tá? E longos, que perpassa aqui, ó, duas articulações, por exemplo, tá? A gente vai ter aqui a articulação, por exemplo, do ombro, né? A articulação aqui entre o húmero e a clavícula, tá? E também aqui, né, a articulação do cotovelo. Quanto à disposição das fibras, essas fibras podem estar aqui de forma reta, que é paralelo à linha média, lembra lá a linha média que divide o corpo aqui em porção direita e esquerda, né? Então, essa linha média é o que vai definir a disposição dessas fibras. Por exemplo, o reto abdominal. Ele pode ser aqui transverso, perpendicular à linha média, como o transverso abdominal. E tem o oblíquo, que é diagonal à linha média aqui, por exemplo, oblíquo externo, né? Que o próprio nome do músculo tem a ver com a sua classificação aqui. Com relação a essa classificação, a parte que mais cai é quanto à função, certo? Então eu vou ter os músculos agonistas, antagonistas e aqueles chamados de músculos sinérgicos, por exemplo, tá? Quando eu falo no músculo agonista, é aquele músculo responsável pelo aquele movimento, certo? Agonista, quem faz o movimento de forma principal, tá? O antagonista é aquele que faz o movimento contrário. Então, para que eu consiga fazer o movimento, né, aqueles antagonistas, né, vão ter que estar o quê, gente? Relaxado, né? Porque se um vai pegar o objeto, né, para fazer a flexão da mão e o outro está tentando estender a mão, a gente está tendo aí a briga, né, feia em relação ao movimento preciso, adequado, né? Então, eu vou ter aqui o músculo agonista, né? No caso de pegar aqui, nós vamos ter os flexores da mão fazendo a ação agonista, ou seja, tendo que fazer a contração. Para que isso ocorra, eu tenho que ter o relaxamento dos extensores da mão, tá certo? Para que o movimento seja aqui firme,
único, né? E não tem aí essa patologia, esse problema, tá certo? Mas para que ocorra aqui o movimento, não basta simplesmente o músculo certo ir lá e fazer a sua contração e o antagonista relaxar. Eu preciso que tenha aqui uma estabilização mais proximal, né, por exemplo, do meu punho. Eu preciso que meu braço esteja também estabilizado por meio da estabilização da articulação superior, que seria aqui do ombro, né? Então tem todo um envolvimento, né, de várias partes do meu corpo participando daquele movimento efetivo de buscar uma caneta e segurar ela, tá certo? Então olha aqui, a agonista vai se contrair efetivamente para produzir o movimento desejado. Aqui o exemplo, flexores do dedo para pegar um objeto, tá? O músculo que faz a flexão dos dedos são agonistas, ele é responsável pelo aquele movimento. Os antagonistas são aqueles que se opõem à ação dos agonistas. Quando o agonista se contrai para executar o movimento, o antagonista vai fazer o quê? Relaxar, produzindo um movimento suave. Então, quando eu pego um objeto, os antagonistas são os extensores dos dedos, como a gente deu o exemplo aqui agora. Os sinergistas são aqueles que participam estabilizando as articulações, para que ocorra o movimento aqui de forma correta e não ocorra movimentos indesejáveis durante a ação principal. Então, por exemplo, quando eu for pegar um objeto, os sinergistas são os estabilizadores do punho, de forma mais proximal aqui ao movimento, cotovelo, ombro, de forma aqui a ajudar, né, esse movimento, assim também como esses sinergistas também podem ter uma outra função. O sinergista ele pode participar junto, ele também pode contrair um pouco para que aquele movimento aconteça, mas não de forma decisiva, tá? Então ele vai intensificar aquele movimento, ajudando o agonista, tá? De forma sinérgica, mas sem ser decisivo no movimento, sem ser aqui o responsável pelo movimento. Então ele tem uma participação aqui para potencializar, por exemplo, a ação do agonista e ajudar também na fixação, né, gerando aqui uma ajuda naquele movimento, tá certo? Esse é o sinérgico e ele participa junto com os fixadores, porque os fixadores é aqueles que vão ajudar, né, não só a estabilizar, mas a fixar aquele movimento ali, aquela articulação, causando aqui uma estabilidade de âmbito maior. Então, os fixadores, eles estabilizam a origem do agonista, de modo que ele possa agir mais eficientemente. Estabilizam a parte proximal do membro quando move-se a parte distal. Então, aqui, por exemplo, né, o fixador vai estar ajudando, né, enquanto eu pego o objeto, a que o ombro fique ali, ajudando, né, na fixação para que o movimento ocorra de forma correta. Então, o sinergista ele ajuda também a estabilizar e ele também ajuda a potencializar o movimento, a favorecer o movimento, tá? E o fixador ajuda na estabilização de forma mais contundente, de forma mais ampla. Então aqui tem as palavras-chave de ação, né, desses músculos. Então eu tenho o agonista, ele tem a função de fazer o movimento. O antagonista faz um efeito contrário ao movimento. Ele relaxa para permitir esse movimento. O sinergista, ele tem tanto a função de estabilizar, quando ele também pode se contrair ao mesmo tempo que o agonista, ou seja, ele pode potencializar aquele movimento. Mas ele não é o principal músculo responsável pelo movimento, porque quando eu falo de principal, eu estou falando de agonista. Ele ajuda o agonista, vamos dizer assim. E os fixadores, ele estabiliza o membro enquanto ocorre o movimento de forma mais macro aqui. Olha aqui a questão, primeira questão da prova do CBM, né, do Corpo de Bombeiros aqui do DF, e Decam foi a banca 2017. E aí, aperta a pausa e tenta responder e vem comigo no próximo bloco, porque aí você vai ver se você acertou essa questão. Vamos nessa? Vamos lá? Liga o modo turbo e vem comigo!